Mulheres no Esporte. Eu sou Liana Coelho e hoje eu vou entrevistar a Milene Domingues. Ela é ex-atleta de futebol, embaixadora do futebol feminino do Corinthians e também rainha das embaixadinhas. Seja bem-vinda, Milene. Muito obrigada, agradeço aí o carinho e o espaço, né, para a gente falar do nosso futebol feminino. Obrigada. Bom, Milene, começa contando então pra gente como que começou, né, como que o esporte entrou na tua vida. Eu brinco que desde que eu me conheço por gente, porque eu não tenho outra imagem minha que não fosse praticando algum esporte, e obviamente o futebol também. Mas eu, como acho que 99% das garotas que começam a jogar futebol é com os irmãos na rua, com os amigos na rua, enfim, com meninos na rua. E eu não fui diferente. Então agora eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Eu perdi um irmão num acidente de carro alguns anos atrás, mas eu cresci com 3 irmãos mais velhos. E brincava com eles de tudo. Eu sou aquela garota moleque mesmo, assim, sempre na pipa, sem andar de skate, bolinha de gude. Eu tive uma infância completamente na rua com meus irmãos. E o futebol estava no meio desses esportes que a gente praticava. Mas assim, de se tornar jogadora, as embaixadinhas, foi tudo acontecendo meio que por acaso. Eu sempre quis jogar e sempre quis praticar o esporte, mas nunca cheguei a pensar que eu chegaria tão longe com o futebol, né? Que o futebol me daria tantas coisas nessa vida. Eu acho que agora tem um profissionalismo que antes não tinha tanto, né? Sim. Era mais difícil você chegar a uma escolinha, ter um acesso a uma escolinha, né? E hoje em dia a gente já vê, graças a Deus, campeonatos aí, as meninas já desde das categorias de base jogando, né? Finalmente conseguimos, não é verdade? Hoje tem várias atletas assim, de 7, 8 anos que no início até jogam com meninos, tem competições que elas são mistas, mas depois tem uma certa idade, eu acredito que a partir dos 13, 14 anos, elas já comecem a jogar em time só de meninas. E é legal que se tem campeonatos e times só de meninas, é porque o número de praticantes aumentou consideravelmente. Porque na minha época, para encontrar uma a mais para entrar no outro time, né, para ter 2 meninas, uma para cada lado, era dificílimo. E eu não lembro de ter outra amiga que jogava futebol. E em 2019, né, tu comentou a Copa do Mundo Feminina na Globo, né? Como que foi essa experiência? Foi sensacional. A primeira participação, assim como comentarista, aconteceu quando eu estava no meu período de pausa, né, no futebol, que eu tinha sido mãe. E aí eu morava na Itália e fui fazer uma participação em um programa italiano que falava sobre futebol. Era um domingo à noite, né, sempre pós-rodadas. E aí o pessoal achou o máximo, né? Porque uma mulher comentando não era algo comum. Eu tô falando isso há uns 18 anos atrás. Muito inovador, Meu né? filho... ainda mais em outro país, assim, né? Eu era ainda casada, então eu não tinha muito... Era muito diferente ver a esposa, né, de um jogador comentar futebol. Não tinha muito essa ligação. Que gostasse, que praticasse, e aí chamava já a atenção eu estar falando de futebol, né? E como eu cresci no meio do futebol, então até a forma de falar, a linguagem é diferente. Por mais que fosse em outro país, em outro idioma, né? Que eu fiz o programa na Itália, mas era uma forma diferente de falar. E eles acharam o máximo, eu acabei sendo contratada ali pela RAI, que era o programa que eu fazia, RAI Uno. E depois, quando eu fui para o futebol, voltei a jogar futebol, continuei comentando, fui morar na Espanha, continuei comentando em programas lá também, até porque o futebol feminino, pelos jogos, eu conseguia conciliar as 2 profissões, jogar futebol e ser comentarista. E depois, quando eu voltei a morar no Brasil também, sempre
eu não era fixa, eu acho que eu voltei a primeira vez, foi para a Rede TV, eu fiz o programa Belas na Rede, e depois algumas participações pontuais. Então, quando eu fui chamada para a Copa, assim, não foi uma novidade para mim comentar futebol. Eu já tinha feito também alguns torneios de futebol feminino pela ESPN, torneio Copa de Ouro, né? Copa de Ouro, que acho que teve em 2004, 2005. Não, até antes, 2000, porque o Ronald tinha acabado de nascer. Eu lembro de comentar com meu filho, amamentando meu filho, porque ele tinha meses. E então não era uma novidade comentar. Porém, era a primeira vez que a Copa passava em uma TV aberta e passava de uma forma geral, né? Era todos os jogos. A gente, pela primeira vez, pôde acompanhar uma Copa do Mundo feminina da mesma maneira que a gente acompanha a masculina. Você podia ligar qualquer jogo, estava passando, não importa se era Sport TV 1, 2 ou 3. Então, para mim foi uma honra, como uma ex-atleta, eu participei já de uma Copa do Mundo como jogadora e depois comentar e ver a diferença, né? Eu participei em 2003. Em 2019 é outro futebol, tanto jogado quanto visto, respeitado, comentado. Então, para mim, foi uma honra participar desses dois momentos. A pessoa vai achar que eu sou velha, mas eu sou, gente, um pouquinho. Não assim tanto, mas... Dentro aí desses prêmios, dessas conquistas, o título de rainha das embaixadinhas, né? Como que foi bater esse recorde na época, né? E a repercussão que teve de tudo isso? Foi também, ó, como eu falei, tudo na minha vida vai acontecendo ao acaso, né? A gente tem que estar no momento certo, na hora certa. Eu comecei fazendo embaixadinha porque não me deixavam jogar às vezes, né? Eu estava às vezes com meus irmãos ou no colégio mesmo, a gente tem uns aninhos de diferença, não tantos, mas pouco. Assim, era o suficiente que às vezes eles estudavam de manhã, eu à tarde. E eu sempre tinha minha bola. Quando o pessoal não me deixava jogar, eu ficava batendo bola sozinha, né? Brincava na parede, tentava controlar. Nessa época, eu sempre assisti muito futebol. E aí eu vi o Maradona. O Maradona ainda estava ativo, gente. Eu acho que deve ter sido a última Copa do Maradona. Então, mostrava muito ele fazendo embaixadinhas nos intervalos dos treinos e tal, antes de começar os treinos, com qualquer coisa meio arredondada ele fazia. Então ele pegava uma bolinha de golfe, uma bolinha de papel, laranja, e eu achava o máximo aquilo que ele fazia. E aí ficava pensando, caramba, eu vou tentar controlar a bola, né, igual ele faz, que era um passatempo. E aí acontece que eu fui... o pessoal sempre falava para minha mãe para que eu fizesse um book, porque eu podia fazer algum comercial e tal e qual. E eu, imagina, eu do futebol nunca me achei muito modelo, né? Se eu sou moleca até hoje, imagina com 12 anos, 13. E aí eu fui nessa agência para fazer esse book, para ficar livre já, né? Para que as pessoas parassem de falar. E aí me chamaram para um teste, eu fui para esse teste. E levei minha bola, né? Porque eu ia pro colégio depois. Então, eu cheguei lá com a camisa do Corinthians. Imagina, já chama atenção total, né? Enquanto as outras garotas estavam super, hiper arrumadas, lindas, penteadas e com suas roupas, né, mais femininas, né? Não era a camisa do Corinthians, eram os vestidinhos e tal. Eu cheguei lá com a roupa do Corinthians e com uma bola debaixo do braço. E aí, fiz o teste. E aí o dono da agência que estava fazendo o teste, ele falou, mas você joga bola? Eu jogo. Você sabe fazer umas embaixadinhas? Meu teste foi fazer embaixadinha. E aí fiz umas embaixadinhas lá, sei lá, devo ter feito umas 100, porque para mim era tão natural e normal que eu não achava que era tão diferente uma mulher fazer aquilo. E aí chamou a atenção dele, ele corintiano também, falou, pô, eu conheço o pessoal do Corinthians, eu vou te apresentar e tal. E aí fui apresentada para um diretor que me apresentou para o presidente na época, que era o Dualib. E aí o Dualib e eles lá tiveram a ideia de me colocar no intervalo dos jogos do Corinthians como uma atração. E aí entrava eu fazendo embaixadinha lá. E aí acabou acontecendo de eu virar, né, vieram as reportagens e tal, para saber quem era aquele pingo de gente loiro fazendo embaixadinha no intervalo dos jogos. E aí veio essa coisa de ser a rainha das embaixadinhas. E aí treinei. E teve um dia, fui no ginásio do Corinthians e acabei fazendo esse recorde aí de 9 horas e 6 minutos. E 55.187 embaixadinhas, mas
para mim, entendeu? Nunca foi assim, eu não vou bater o recorde, vou... O pessoal até, outro dia eu dei uma entrevista, me perguntaram, você fez isso para ajudar o futebol feminino a ser falado mais, ser mais comentado? Eu falei, nada, gente, foi tipo, vou ver até onde eu chego. E acabei chegando nessas 9 horas, mas o título assim, que me deram de Rainha das Embaixadinhas foi por causa dos intervalos dos jogos. Então toda vez que eu entrava, tinha a garotinha das embaixadinhas, aí chamavam da Rainha das Embaixadinhas. E dentro desse contexto de memórias, né, qual foi o momento mais marcante do esporte na tua vida? Como pessoa, eu acho que a Copa de 2002, para mim, pessoalmente, foi algo sensacional, porque além de ser brasileira, óbvio, né, eu amar o futebol e imagina, a gente ser penta, mas tinha o lado pessoal, né, na época eu ainda era casada e eu, assim, vi toda a luta, né, do Ronaldo para chegar a ser de novo o melhor do mundo. Foram praticamente 2 anos de fisioterapia para tudo quanto é lugar. O pessoal falasse que tinha um melhor físio lá no Tibete, a gente iria para o Tibete para fazer a fisioterapia. O nascimento do meu filho, então, em 2000, e aí esse período de ele crescendo com a lesão do pai, se recuperando, e aí, assim, o troféu, né, de tudo isso que tinha passado, o objetivo que ele tinha alcançado, que era ser o melhor do mundo, Brasil penta, artilheiro. Então era como colher os frutos que ele tinha plantado durante esse período. Então a Copa de 2002, além de ter sido campeã como brasileira, eu vi uma vitória pessoal, porque eu vi tudo que foi passado para chegar naquele objetivo. Legal, incrível a história. Bom, você teve uma carreira, né, de muito sucesso, mas também foi muito julgada, né, principalmente no começo da carreira, enfim. Como que tu lidou com o preconceito? Ai, gente, eu sou, assim, completamente desligada disso. Eu sou dessas que, se escuto uma crítica que é construtiva, agradeço e vou tentar melhorar e quero melhorar, porque acho que esse é o nosso objetivo nessa vida, evoluir todos os dias. Mas se não é, se eu vejo que é algo que não é uma coisa boa, de boa energia, eu abstraio. E eu sou dessas que você pode me xingar hoje, daqui uns dias você me encontrar, não vou nem lembrar que você me xingou, porque eu apago realmente, assim, da minha mente. Eu não sou dessas, assim. E eu acho que também quando a gente tem um objetivo bem traçado, eu sempre quis jogar futebol e sempre quis fazer as minhas coisas e não estava prejudicando ninguém, então eu segui adiante. E acho que a família também, acho que vem da educação, né? Minha mãe sempre me ensinou a lutar pelos meus direitos, mas até a luta é uma coisa tranquila, assim, eu vou ouvir você falar, criticar, tá bom, respeito a tua opinião e vou seguir. Eu não sou dessas que quer tirar pedra, não, eu só desvio. E dentro do futebol feminino também, né, você teve que lidar com um posto de musa, você comentou aí também que muitos falavam que você estava lá comentando porque era a esposa de jogador, né? Como mudar isso, né? Hoje em dia a gente está com mais espaço para as mulheres, mas tu deve ter sofrido isso na época, né? Porque hoje a gente está vendo se a gente está ocupando espaço, mas mesmo assim, como fazer para que a competência da mulher seja exaltada e não a beleza, né? Enfim. Isso eu também, assim, se a pessoa falar que eu sou bonita, eu vou agradecer e vou seguir meu trabalho. Eu sei que a beleza não vai fazer a gente continuar. Pode até te abrir porta ou ser influente, esposa de alguém, conhecida de alguém, pode até te dar uma oportunidade mais fácil, mas não vai te manter. Então, com certeza, você vai precisar mostrar trabalho. E é isso que nos mantém trabalhando no meio onde é muito mais exercido pelos homens do que pelas mulheres. Então eu sempre levei minha vida assim, e claro, imagina, casada com uma pessoa tão famosa, né, e com tantas coisas, ainda bem que a imprensa, assim, as redes sociais não eram tão ativas. Na Espanha, por exemplo, eu comecei a trabalhar como comentarista e tudo, e as pessoas lá me chamavam de Ronaldinha.
E aí eu falava, pô, não, e eu falava com a maior da educação sempre, né? Não, eu não é Ronaldinho. Ronaldinho, aliás, eu me chamo Milene, tem o Ronaldo, Ronald e Milene. Só que também não adiantava ficar brigando, né? Sendo mal educada. E aí as pessoas, pouco a pouco, quando eu participei de um programa lá, um reality de dança, as pessoas começaram a me conhecer como Milene, porque toda semana me via fazendo uma coisa que não era ligada ao futebol, e de uma forma como ser humano, não como um personagem que eles tinham me colocado, né? Esse apelido. Faz parte também, né? Bom, e por você ter tanta representatividade, né, no esporte, eu queria te pedir uma mensagem de incentivo para as meninas e mulheres que sonham em trabalhar no esporte, seja como jogadora, como jornalista, enfim, que vai trabalhar de alguma forma dentro do cenário esportivo. Olha, acho que a palavra em ordem assim é a perseverança, porque não é fácil. Muitas vezes pessoas vão dizer que você não é capaz, mas se isso está realmente no teu coração, o que você quer e é o que te faz feliz, siga. Não importam as dificuldades. Isso não é só na parte do esporte ou na parte do trabalho, é na vida, no que você se propor a fazer. Se realmente é algo que te satisfaz, é algo que enche teu coração, vira teu propósito de vida. E com amor, se você quer algo que você se sinta bem, que você sente que te faz feliz e faz com amor, siga, não importa o que apareça na frente para te desviar. Milene, quero te agradecer, muito obrigada por ter participado do Mulheres no Esporte, né, por ter trazido as suas histórias e memórias. Foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço, viu? Precisando, estamos aqui, vamos juntas aí pelo futebol feminino, e obrigada aí pelo carinho, viu? Fiquem com Deus e um beijo. Obrigada. Eu também quero agradecer a todos, né, que acompanharam a entrevista. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar lá no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Até. Beijo.